Então, a gente tem que compreender que existem essas lacunas, né? Já que a norma não vai conseguir prever toda a complexidade das relações sociais. E como que essas lacunas vão aparecer? Nós temos as lacunas normativas, que é quando não há uma norma específica, né, expressa para um determinado campo social, né? Então, por exemplo, quando a gente compra, todo mundo aqui já comprou alguma coisa na internet, né? Não há uma regulamentação específica para compras online. Mas mesmo assim, né, a gente tem direitos, existem regras que são cumpridas. Por quê? Utiliza-se, então, normas mais antigas, daquelas compras remotas. Vocês lembram? Quem aqui já comprou um produto por catálogo, né? Um produto da Natura, não sei se a Boticário vende, mas quem aqui já comprou, né? Que você pega a revistinha, anota ali o pedido que você quer e daqui a alguns meses ou daqui a algumas semanas esse pedido chega até você. Então, as regras que eram aplicadas para essas compras, elas são aplicadas em compras online. As regras das compras físicas também, a depender do tipo de compra física, também é aplicada a compra online. Então, mas a gente não tem uma norma específica, a gente não tem a lei 123 de 2020 que regulamenta as compras eletrônicas, o comércio eletrônico no Brasil. Então, a gente não tem uma lei específica, mas a gente busca em outras normas essa solução. Existe a lacuna fática, que é quando a norma jurídica ela não é cumprida, né? Ela não é obedecida pelos agentes da realidade social. Então, há uma revolta dos fatos contra o sistema jurídico. Ocorre, por exemplo, é muito comum que ocorra isso. Existem algumas leis municipais que prevêem que os bancos não podem ter tanto X período de fila, né, bancária. E, enfim, alguém aqui já ficou 15 minutos só na fila do banco? Normalmente a gente fica mais de hora, né? Então, ou por exemplo, lá na minha cidade, antigamente, muito antigamente, não havia já o Código Brasileiro de Trânsito, havia a previsão de obrigatoriedade do uso de capacete, mas assim, metade da cidade não usava capacete. Então era muito comum você ver uma moto com 5 pessoas em cima da moto, a família inteira ali em cima da moto. Hoje em dia, né, com a fiscalização, então a lacuna fática, ela existe a lei, mas ela não é cumprida. Então essa lacuna, na verdade, ela pode ser meramente solucionada com uma fiscalização mais extensa daquela situação, né? Então, a partir do momento, a partir do momento em que eu tenho uma fiscalização mais intensa na cidade, as pessoas começam a respeitar aquela norma e, enfim, deixa de haver ali uma lacuna fática. Pode haver uma lacuna também valorativa, quando há uma norma vigente que não é valorada, não é considerada justa, né? Então, quando ela vai contra os valores socialmente aceitos daquela sociedade. Por exemplo, quando a gente fala de direito tributário, é unânime que as pessoas considerem injusto, né? Não considerem um sistema claro, não considerem que há ali não há ali uma equidade de tratamento entre as pessoas. Então, há essa sensação pela população de que aquela norma não é justa, que ela não deveria ser aplicada, que ela não deveria ser daquele jeito. E daí, uma parte da população, sentindo que aquela norma é injusta, decide por não cumpri-la, né? Só que também estando sujeitas ali, igual na lacuna fática, estando sujeita às sanções, às punições do não cumprimento daquela norma. Então, gente, o que é importante aqui pra gente na hermenêutica? É óbvio que a gente vai analisar assim quando a gente estiver diante de uma situação lacunosa, a gente vai observar se é uma lacuna normativa, se é uma lacuna fática, se é uma lacuna valorativa e compreender os meios
que você possa sanar, né, solucionar essa questão. Então, uma lacuna valorativa, como que a gente pode sanar ela? Ou a gente pode sanar através de uma reeducação social, né? Então, olha, essa norma não é injusta, vamos compreender por que ela não é injusta. Porque a lacuna valorativa não quer dizer que a norma é injusta, ela quer dizer que a sociedade sente que aquela norma é injusta. Então, a gente pode ter ali uma reeducação social, a gente pode ter uma proposta de mudança da lei para que ela seja mais adequada. Enfim, então nós podemos suprir dessas maneiras. A lacuna fática, fiscalização e reeducação social. E a lacuna normativa, como que nós vamos solucionar? A solução das lacunas vai se dar por meio da integração do direito, que vai ser através da analogia, né, que ocorre, por exemplo, no comércio eletrônico. Eu trago normas que tratam de outros assuntos, né, para aplicação numa situação que não é previsto em lei. Então, a analogia é a aplicação de uma norma jurídica que regulamenta outro caso concreto, né? Então, eu aplico naquela situação, mas ela não é especificamente para aquela situação. Os costumes, e esses vocês vão ver melhor em direito civil, que eu olho, por exemplo, quais são as práticas sociais daquela comunidade. Então, é óbvio, né? Ou aqueles costumes que não estão previstos em lei, ou aqueles costumes que são permitidos por lei, tá? Os costumes que são contra a lei, eles não revogam a lei. Então, se todo mundo de Curitiba deixar de usar cinto de segurança, não deixa de existir a regra jurídica, né? A norma jurídica que exige a utilização do cinto de segurança. Então, apenas os costumes que vão a favor da lei, né? Que não discutem ali com a lei. Os princípios gerais do direito, que são diretrizes éticas, né? Elas podem estar dentro ou implícitas, né? Ou explícitas dentro da legislação, que podem apontar ali para valores, finalidades maiores do ordenamento jurídico. Né? Então, quando eu falo do direito civil, dos princípios gerais do direito civil é a boa-fé, né? Então, eu vou analisar aquelas situações fáticas de acordo com a boa-fé. Quando eu falo de direito penal, uma das diretrizes, né, dos princípios gerais é a ressocialização, né? É a presunção de inocência. Então, quando eu for aplicar aquelas leis, eu vou ter que levar em consideração esses princípios gerais, tá? E também a equidade. Equidade é quando há ali uma permissão para o juiz agir com um pouco de discricionariedade, né? De que ele faça, o próprio juiz, uma valoração de juízo, né? O que seria mais justo naquela situação. E a equidade só vai ser permitida quando a lei previamente estabelecer que ela deve ser utilizada, tá? Isso também vocês vão ver lá em direito civil. Então, as lacunas vão ser preenchidas dessa maneira. E a atividade hermenêutica entra justamente ali, porque como que você vai aplicar uma norma jurídica a um outro caso, né? Como que você vai compreender a aplicação dessa norma é justamente o processo hermenêutico. Você vai observar o que diz essa lei, qual que é a finalidade dessa lei, se essa lei atinge aquela finalidade, né? Se essa finalidade ela pode ser única, né? Como que eu vou interpretar essa finalidade? Onde essa lei está dentro do sistema? Então, por exemplo, comércio eletrônico. Eu vou aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor, também vou aplicar as normas específicas para vendas remotas, né? Aquelas vendas feitas em catálogo. Mas como que eu chego nessa conclusão? Eu vou observar essas vendas, o Código de Defesa do Consumidor, as normas sobre vendas feitas em catálogo. O que eles visam? Qual que é, né, a finalidade das normas? Ou a aplicação das técnicas da hermenêutica. Ok, Código de Defesa do Consumidor. Ele visa regulamentar as relações de consumo. Uma relação de compra e venda online, ela é uma relação de consumo? Pessoal? Sim, perfeito. Então, ok. Então, ela tá ali dentro, ela se encaixa dentro daquela finalidade.
essas compras remotas, essas normas, elas visam, então, estabelecer regras para uma compra em que você não vê o produto que você vai comprar. Então, por exemplo, eu vou comprar um mouse. Se eu vou numa compra física, né? Se eu vou na loja, eu vejo, eu testo, eu olho as características, né? Eu aperto, eu mexo. Agora, essas compras remotas, não. Eu vou ver uma foto do mouse, vou ler as características e vou esperar que ele venha daqueles termos. Então, não é assim que funciona a compra online? Então, vocês estão vendo esse processo hermenêutico? Eu vou ver as características, os termos daquela relação e vou tentar trazer ali para uma aproximação, para compreensão. Então, ok, o Código de Defesa do Consumidor se aplica, mas não é uma venda que eu esteja ali apalpando o produto, que eu esteja testando o produto. Então, eu vou utilizar normas de compra remota. Mas existem compras online que eu não tenho isso, né? Por exemplo, quando eu falo Spotify, quando eu falo Netflix, chega na casa de vocês uma caixa com produtos, né? Não, a gente tem um conceito, né? A gente compra o acesso ali para um determinado produto. Deixa de ser uma relação de consumo? Não, porque eu estou consumindo um produto incorpóreo daquela empresa, né? Gente, peraí que minha internet deu. É um produto incorpóreo, um produto que ele não vai ter um produto físico, né? Então eu vou ali trazendo elementos dentro da minha interpretação para que eu consiga aproximar essas situações. Ok, gente. Outro ponto, alguma dúvida em relação às lacunas? Alguma dúvida?